Que desabafo foda do Caio Ribeiro contra a politização esquerdista na imprensa esportiva. Cara, o Caio Ribeiro aqui, ele esfregou na cara de jornalistas politizados que estão destruindo a imprensa esportiva. E todo mundo lembra, né, a covardia que o Casagrande fez com o Caio Ribeiro no Sport TV, na época de bem amigos ainda, né, com comentários politizados, fajutos contra o Caio, quando o Caio foi contra manifestação política do Raí, que era diretor de futebol na época do São Paulo, e aí o Casagrande, né, tentou ali desmoralizar o Caio no Bem Amigo, junto com a corja esquerdista que ele tinha no programa. Cara, olha esse desabafo do Caio Ribeiro contra jornalistas e comentaristas politizados que fazem palanque de uma esquerda na imprensa esportiva. Cara, eu admiro muito o Caio, porque o Caio, ele não se rendeu a essa lacração fajuta, mesmo estando dentro da Globo, que é o maior antro deles. Ele resistiu, vai ver por isso, né? Perdeu um pouco do protagonismo que ele já teve pelo talento que ele tem e não pelo que ele politiza no ar, como muitos coleguinhas dele que só estão lá por causa disso, com destaque. Casagrande sempre foi isso, mas ele tentou me colocar num lado político que eu nunca entrei. Isso que me deixou muito chateado. Então você tem que ser mais claro. E o que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra tá falando. Foge da democracia que existe ainda no país. O Raí tinha dado uma declaração destruindo o presidente da República, que naquela época era o Bolsonaro. Só que o Raí não falou como o Raí era o diretor de futebol do São Paulo. E o que eu falei naquele momento foi, na hora que você representa uma instituição que é maior do que você representa essa torcida. E nessa torcida tem gente que gosta do Bolsonaro e tem gente que gosta do Lula. Então, na hora que você se coloca como instituição, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Tem muito jornalista que não fala mais de futebol, só fala de política. Ele usa do crachá para defender uma ideologia. Cara, então você não tem que estar na TV. Você não tem que estar numa transmissão de futebol. Você tem que estar num palanque. Isso eu não faço. Porque eu não gostaria que fizessem comigo. Eu não faço com os outros o que me incomodaria. Na minha vida pessoal e na minha vida particular, na minha vida profissional. O jornalista adora dizer que o jogador tem que ter opinião. E aí quando a opinião do jogador é diferente da sua, ele te bate. Então não é. Então isso não é liberdade de expressão. Isso aí não é ter opinião, não. Se eu quero que você emita opinião, eu posso dialogar com você. Mas eu quero ouvir o teu ponto de vista, mesmo que ele seja diferente do meu. E isso me trouxe alguns problemas dentro da televisão, porque eu não concordo. E quando eu não concordo, eu me posiciono. Então você nunca vai me ouvir falar de política. Você nunca vai me ouvir defender o Bolsonaro, defender o Lula, levantar bandeira de direita ou de esquerda. Isso não significa que eu não tenha as minhas convicções, que eu não tenha as minhas ideias. Mas assim, adoro sentar com pessoas que pensam diferente de mim e trocar ideia. Acho que é enriquecedor você ter opiniões contrárias à sua. Porque ele vai me fazer refletir, ele pode me fazer pensar de uma maneira que eu não tinha pensado. Eu acho que tudo isso é muito bacana, desde que você respeite o cara quando ele pensa diferente de você. E o que eu vejo hoje na televisão, e em grande parte dos jornalistas, é uma militância. Se você não pensar como ele, você vai tomar porrada. Isso eu não concordo. Vamos conversar em alto nível? Você dá o seu ponto de vista, eu dou o meu ponto de vista e deixo o telespectador julgar. Agora, eu cobro que o jogador tem que se posicionar. Eu falo que ele é um influenciador, que ele é um formador de opinião, que ele alavanca essa geração da molecada. E na hora que ele se posiciona diferente de como eu penso, eu vou lá e bato nele, desculpa, isso não é liberdade de expressão. Eu concordo com o Caio Ribeiro e, na minha opinião, é um dos maiores comentaristas que nós temos. Além de ser muito inteligente, é um cara super imparcial. Papo reto mesmo, eu não vejo o Caio em polêmica. Tentaram colocar ele numa polêmica, na época do Casagrande, que tentou, né, ser covarde com ele, mas o Caio foi lá, foi muito bem na resposta e saiu tranquilo. Mas você que me acompanha aqui já há mais tempo, você sabe que eu falo muito bem disso aqui. Que hoje, né, a imprensa misturou a notícia com a política. Por quê? Para criar essa militância. Na época do Neymar, quando o Neymar estava indo para a Copa, o Neymar vai, o Neymar não vai. E a imprensa começou a inventar um monte de coisa. Tentou de tudo quanto é jeito para o Neymar não ir para a Copa. Eu falei que, cara, o problema deles, o Neymar não é o futebol do Neymar. O problema deles é a política, porque o Neymar tem um posicionamento político. E é isso aí que o Caio falou, irmão. Eles querem que o jogador se posicione. Mas quando o jogador se posiciona ao contrário do que eles querem, vira isso aí, irmão. Que Neymar é. O Neymar é perseguido, o Neymar é odiado. O Neymar, meu irmão, todo dia é assunto. É, pô. É o que eles querem.
ótima. E continua sendo, tá? Muito boa. É mesmo? De respeito. Continua porque assim, cara, eu convivi com o Casão de 2008, eu não lembro que ano ele saiu, 2020, 2021. Foi agora. Foi agora, 2 anos, um ano atrás. Foi um pouquinho antes da Copa do Mundo, acho que um ano atrás, 2 anos atrás, vamos por 2 anos. Cara, eu convivi com ele de 2008 a 2020, são quase 13 anos de convívio, dividindo quarta-feira, domingo, programa, bem amigos, viagens com ele. É um cara muito diferente de mim, que tem ideias completamente diferentes. E, cara, eu acho isso absolutamente enriquecedor, cara. Isso é maneiro de você falar. Pô, é legal pra caramba conviver com um cara e ouvir a coragem que o Casa tem pra expor tudo que ele viveu na vida dele. Poucos teriam. Fez um monte de bobagem, mas conseguiu dar a volta por cima. Cara, era muito legal. Quando ele teve o problema no coração, eu fui visitar ele no hospital. Por quê? Porque eu gosto do Casagrande. O fato da gente pensar diferente não significa que a gente não se dê bem. Isso tá faltando muito na sociedade, né? Eu acho que hoje existe uma intolerância que eu acho que é o grande mal do mundo atual. Se eu não gosto, não quero nem ver. E se o cara pensa diferente de você, ele não presta. Por quê, cara? Pô, se a gente tiver uma mesa aqui que todo mundo pensa igual, o problema vai ser uma porcaria. É legal eu falar uma coisa e você me contrapor, você ter uma ideia diferente, você me questionar. Isso é enriquecedor pro debate. O Casagrande sempre foi isso. Mas ele tentou me colocar num lado político que eu nunca entrei. E é isso que eu acho isso que me deixou muito chateado. A situação do Raí, não foi? O Raí tinha dado uma declaração destruindo o presidente da República, que naquela época era o Bolsonaro. Só que o Raí não falou como o Raí. O Raí era o diretor de futebol do São Paulo. E o que eu defendo, seja com o Raí ou com qualquer outra pessoa, pô, o Raí foi o maior ídolo, o maior jogador da história do São Paulo até a chegada do Rogério Ceni. Ele é um dos 2 maiores de todos os tempos. E eu tenho o maior respeito e admiração, é meu amigo pessoal. Depois disso a gente não se falou mais, não porque a gente não quer se falar mais, porque não aconteceu. Mas é um cara que eu admiro pra caramba. E o que eu falei naquele momento foi, na hora que você representa uma instituição que é maior do que você representa essa torcida. E nessa torcida tem gente que gosta do Bolsonaro e tem gente que gosta do Lula. Então, na hora que você se coloca como instituição, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. E se fosse o Lula o presidente e ele tivesse falado a mesma coisa, eu teria dito a mesma coisa, tá? Para não deixar muito claro que eu não estava defendendo o Bolsonaro. Eu defendo um conceito, uma ideia. E você nunca me viu falar de política. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!